Vamos lá, acertando tudo. Já estamos live. Agora vamos ver se aqui está tudo em ordem. Parece que tá. Vamos lá, pronto. E a Alice já chegou, vamos lá. Ixi. Olá! Hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui. Hoje tudo funcionando bonitinho. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Agora nós estamos direitinho. Tudo bem, linda? Graças a Deus. Melhor agora. Então tá bom. Deixa eu só abrir a nossa conversa aqui. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do projeto Casa Pride em Casa, que é um projeto do Pride Bank. Lembrando a todos que essas são as lives que a gente tem feito durante a pandemia, justamente para trazer um pouco de informação, um pouco de entretenimento para todo mundo e, ao mesmo tempo, divulgar um pouco as nossas causas sociais que a gente ajuda, que a gente está sempre olhando com muito carinho. Então, nesse momento, hoje nós vamos fazer uma live com a Alice Camargo, que eu já vou apresentar para vocês, mas lembrando que todo esse projeto tem esse lado social, então agora a gente está focando no coletivo Arochianos. Para quem não conhece, esse é um coletivo LGBTI+, ali da região do Largo do Aroche, que se originou já há algum tempo e que tem o foco justamente de ajudar LGBTI+, pessoas LGBTI+, adolescentes e jovens que foram muitas vezes expulsos de casa, que precisam de ajuda, que estão precisando de suporte psicológico ou de abrigo, etc. Esse é o trabalho que eles fazem normalmente. E agora, durante a pandemia, eles estão fazendo um trabalho ainda mais importante de ajudar com cestas de alimentos, com produtos de limpeza, produtos de higiene, toda a população necessitada da região. Então, não só LGBTI+, como os mendigos da região que estão precisando de ajuda. Então, a gente pede para quem puder ajudar de alguma maneira, com dinheiro, com produtos, com o que for, ajudá-los, porque é uma causa bastante importante e muito linda que eles têm. Tá bom? Então, fazendo a introdução, Liz, boa noite. A Liz, para todo mundo conhecer, ela é crossdresser, ela é gay, ela tem um trabalho muito maravilhoso com toda a comunidade crossdresser no Brasil também, e a gente quer conhecer um pouquinho mais dela, o que é ser crossdresser, que eu acho que é uma coisa muito importante. Existe muita confusão entre crossdresser, drag queen, transexual, e não é a mesma coisa, é outra coisa. É importante a gente entender a diferença, entender inclusive como é que, onde essa parte da nossa comunidade se encontra, quais são os grandes desafios, etc. Liz, eu quero começar primeiro te agradecendo muito e te perguntando, e aí, de onde vem a Liz? Como começou a Liz na sua vida? Como é isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito, Márcio, pela oportunidade, que sempre quando há uma oportunidade para que eu possa esclarecer um pouco mais e dar um pouco mais de informação sobre o universo crossdresser, que por incrível que pareça, é um universo muito invisível, apesar que nós somos em milhões, tá? Bom, a Liz Camargo, respondendo a sua pergunta, ela surgiu a partir do momento em que eu comecei a criar os eventos crossdresser. E eu quero te explicar alguma coisa a respeito disso, se você me permitir. Claro, por favor. Um pouco antes de eu começar com Noite Rainha Cross, existia o BCC, Brasília Crossdresser. Era uma associação virtual para crossdressers. Só que, na realidade, Márcio, nós não podemos segmentar. Eu sempre digo isso, eu acho que quando você rotula e segmenta, o seu universo diminui e fica mais restrito. Verdade. O BCC, ele tinha um grande defeito, isso eu falo claramente. Ele era muito elitizado. Então, por exemplo, eles faziam um evento anual de grande porte, fretavam um navio, alugavam um grande hotel, mas isso não dava para todo mundo ir. Verdade. Pelo poder aquisitivo. Eu, enquanto Jaime, sou publicitário. E aí eu percebi que nós tínhamos
a necessidade de ter um espaço, mesmo que itinerante, para que as meninas, como as chamam, tivessem um espaço de confraternização, de interação social. E foi daí que nasceu Noite Rainha Cross. Primeiro ponto. Uhum. Alice Camargo, eu já ia montada no início, só que a Alice Camargo, propriamente dito, nasceu sob as mãos de um amigo meu, maquiador, que me levou até a casa dele e falou: você só levanta da cadeira quando eu acabar de te maquiar. E na época, eu usava uma peruquinha loira pequena, curta. E quando ela acabou de me maquiar, eu me montei e tal. Esse é um termo crossdresser. Nós nos montamos, tá? Sim. Ou nós nos feminilizamos, tá? Ah, que interessante. Esse eu não tinha ouvido. Agora, Márcio, fazer um adendo. Eu sempre gosto de esclarecer isso. Quando você se monta, você está se travestindo. Sim. Entende? É que as pessoas têm muito preconceito ainda com o termo travestismo, né? Exato. Que associa à prostituição, uma série de coisas, que nem sempre é o real. Bom, então, quando eu estava pronto, eu me olhei no espelho e eu não me reconheci. Ela me colocou num táxi, me levou até a porta do meu evento, e quando cheguei lá, as pessoas do meu staff não me reconheceram e começaram a falar assim: olha a Hebe, olha a Hebe, olha a Hebe. Eu não dei importância para aquilo, porque eu achei que ela fosse uma brincadeira. Mas depois de alguns dias, saiu na internet que tinha nascido a cover oficial da Hebe Camargo. E aí a Alice Camargo surgiu. E aí foi disso. Então, o sobrenome Camargo, inclusive, é por isso. É uma homenagem à Hebe Camargo. Que Exatamente. maravilhoso. Eu te digo que eu tenho um carinho muito especial pela Hebe Camargo, desde criança, porque eu nasci no mesmo dia, no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. E quando eu era criança eu não gostava muito, porque minha avó chegava em casa no meu aniversário e ela queria ver a Hebe, não o neto. Eu tinha um pouquinho de ciúmes, mas eu cresci e aprendi a ter muito carinho por ela, etc. Então é muito gostoso saber essa sua história. E assim, Alice Camargo é realmente uma homenagem que para mim é a grande diva da TV brasileira, né? E eu procuro sempre, de alguma maneira, fazer algo que se pareça com ela. Que demais isso. Agora, deixa eu te perguntar, vamos definir o termo crossdresser, né? Porque eu acho que tem muita gente que não entende. Como é que você pode explicar? Que é melhor ouvir da sua voz que da minha. Tá. O que é ser uma crossdresser? Mudar a forma de se vestir de homem para mulher. A troca do vestir. O crossdresser, em geral, Márcio, é um fetiche. Tá? É um fetiche. Agora tem uma história muito interessante que eu gostaria de te contar. Nos anos aproximadamente 70, nos Estados Unidos e Nova York, foram descobertos negativos de fotos. E esse dono de brechó mandou revelá-las e descobriu que nos anos 50, nos arredores de Nova York, existia uma pequena fazenda onde um casal, em que ele era crossdresser e a esposa, alugavam um final de semana para alguns homens se tornarem mulheres. Ali naquele espaço seguro. Exatamente. Tá? Então, era a manifestação de você estar mulher e fazendo coisas que na época eram tidos como femininas. Né? Por aí você vê que o exercício do crossdresser é muito antigo. Tem uma história muito interessante, Márcio. Na época da Elizabeth da Inglaterra, ela recebe uma ocasião um príncipe francês e ela vai dar uma festa a ele. Só que ele não comparece na festa, ele está nos aposentos dele. E ele vai, aliás, isso está no filme dela, e ela vai atrás dele. Quando ela chega lá,
ele está travestido de mulher. Pô. A história nos conta que o crossdresser, claro que não com esses termos, sempre existiu, Márcio, né? Então, o crossdresser, a grande diferença de ser uma crossdresser, ser uma travesti e ser uma trans é essa. O crossdresser não modifica o corpo, a não ser através de truques. Sutiã com bojo, uma calcinha, depilar as pernas ou não, ou se não você usa uma meia apropriada para que os pelos da perna não apareçam muito. Porque, Márcio, eu diria que 90% das crossdressers são casadas e se consideram heterossexuais. Eu ouvi isso mesmo, eu ia te perguntar sobre isso. Não é uma regra, mas há um grande número de crossdressers heterossexuais. Eu recebo na festa, assim como no estúdio, uma população de heterossexuais, de bissexuais e de homossexuais. Na realidade, ser crossdresser não implica na sua orientação sexual. Exato. Claro que isso é algo polêmico que eu vou falar, mas eu sempre falo. Nós, crossdressers, temos sempre dois lados, o masculino e o feminino. O masculino é o social, é aquele que trabalha, aquele que é casado, tem filhos, família. E o feminino normalmente é feito de uma forma escondida. Tá? Existe muito preconceito. Imagina. Mas, e o pior preconceito é o autopreconceito. É a autoaceitação. Tá? Porque, Márcio, ser gay hoje é muito simples. Já não é mais um... Já não é... Óbvio que ainda existe uma parte da população que sofre muito com isso, mas já não é mais um estigma tão grande e já é muito mais aceito pela sociedade. Né? Agora, você veja, ser crossdresser, você derruba dogmas familiares muito sérios. Muito forte, né? Porque, veja, uma crossdresser, quando chega para mim e fala, você acha que eu devo contar para minha esposa? Veja, Márcia, eu não sou psicóloga. Eu tomo muito cuidado em não traçar diretrizes para as pessoas. Eu quero acolher, eu quero assessorar, mas eu não posso traçar diretrizes. Então, eu sempre digo, se você puder administrar esses teus dois lados, o masculino e o feminino, sem que ela saiba, porque, veja, Márcio, ela se casou com o lado masculino dele. Exato. E aí tem vários itens que a gente deve levar em conta. A libido da esposa, né? Algumas, diria 10% da população crossdresser, aceitam, compartilham e comungam da história. Mas eu diria só 10%, Márcio. Tá, eu consigo entender isso. Inclusive, eu vou te comentar uma história. Eu estou tentando me lembrar, mas há uns 3 anos atrás, eu estava numa boate aqui de São Paulo, eu estava na Lions, e notei uma pessoa claramente transexual naquele primeiro momento que eu vi, etc., extremamente desconfortável no ambiente, porque é um ambiente muito mais gay do que qualquer outra coisa, né? Era uma noite de sexta-feira, onde a maioria das pessoas que estão lá são gays, mas estava ali, estava pegando uma bebida, conversando, mas eu via que ela olhava muito sem jeito para os lados, etc. E eu e o meu namorado, na época, resolvemos chamar para conversar. A gente foi, elogiou a roupa que ela estava usando, etc. Puxamos papo para entender. E aí entendi que justamente se tratava de uma crossdresser, ela explicou para a gente a diferença, a gente ficou bastante interessado. E é um caso desses, talvez felizes. Eu me lembro que ela me comentou que ela, no seu lado masculino, era se não me engano, capitão da Polícia Militar. Eu não me lembro agora exato, mas era um capitão da Polícia Militar. E ele me disse, minha esposa sabe, meus filhos sabem, e que eles sabem que o papai, de vez em quando, quer sair de casa vestido de mulher e ir a algum bar, ir a algum lugar. Então isso é uma coisa que eu faço toda sexta-feira, eu não me lembro exato qual era a frequência. E eu fiquei admirado demais, assim, achei lindo e admirado demais ver como a aceitação era boa naquele espaço. Né? Veja, Márcia, eu sempre comento isso com as pessoas que me perguntam sobre o tema. Eu, enquanto gay, para mim foi muito mais fácil assumir meu lado cross, porque meu lado feminino
já estava fora, entendeu? Uhum. Eu me tornar Liz Camargo foi muito fácil, né? Mas não é, o comum em acontecer. Primeiro, eu sempre digo, é a autoaceitação, porque veja, fica a indagação, como eu posso querer me vestir de mulher, estar mulher, sendo que eu sou casado, tenho filhos e tenho uma vida social como homem? Que história é essa? Uhum. Né? Até a pessoa aceitar isso dela é muito complicado, Márcio. É Quanto verdade. mais, quanto mais ela chegar numa festa que eu promova. E que Então acolha, né? são conversas que às vezes duram um ano, Márcio. Imagino. Via WhatsApp, via e-mail, até que a pessoa se sinta confortável e sabe que vai ser acolhida e que não vai ser, não vai sofrer nenhum tipo de constrangimento e que lá realmente é um espaço para que ela possa se sentir plena, né? Sim, Ou exato. seja, ele chega de homem, vai para o camarim, é montado com maquiagem, roupas, faz parte da noite, se desmonta no final da noite e vai embora. Que interessante. Então é assim que funciona? As pessoas não chegam lá já montadas? Ou Algumas algumas? sim, Algumas algumas sim? sim, claro, muitas. Inclusive, as que já são casadas, as esposas sabem e comungam da história. Eu tenho Vão junto, vários inclusive? casais. Não entendi? Vão junto? Algumas esposas vão juntos e tudo? Claro, claro, Que lindo, que claro. lindo. Eu até brinco que hoje o Noite Rainha Cross virou uma festa familiar. Verdade, verdade. Né? E onde há aceitação, o espaço é sempre muito, muito Exatamente, acolhedor, né? exatamente. Agora, E, dentro do universo LGBT, Márcio, nós não existimos. verdade, é Tá? verdade. E Uhum. você há de convir comigo que nós fazemos parte de um universo extremamente preconceituoso. Essa é uma infeliz verdade da nossa comunidade. Né? Então, Subdividida, cheia de preconceitos internos. segmentada, né? Rotulada, você é uma laranja, eu sou um limão, não podemos nos misturar. E quando, na verdade, todos fazemos parte do mesmo universo. Né? Verdade. Mas e aí me conta, quer dizer, então a noite Rainha Cross acontece com que frequência? Eu sei que agora na Acontecia, pandemia, obviamente, é complicado, mas acontecia uma vez por mês, normalmente no Bar Queen. Eu já fiz na Canto, eu já fiz em vários locais, porque ela é uma festa itinerante. E depois, bem antes da pandemia, eu comecei a realizar jantares dentro da minha própria casa, porque eu fui percebendo que elas se sentiam mais acolhidas e de uma forma mais intimista, com claro. toda a estrutura de camarim, maquiagem e tudo mais. E agora a gente pretende, se tudo der certo, voltar a fazer isso em setembro. Ah, que gostoso. Né? Eu acho Porque, na isso. realidade, os jantares, Márcio, ao contrário das festas nas boates, eu só consigo receber até 40, 45 pessoas. Né? Talvez em setembro, quando a gente volte, eu vá ter que reduzir mais o número, porque a gente não pode se esquecer que a gente ainda está nesse clima de pandemia, né? Exato. Mas tudo isso é estudo ainda. Não, acho que tem que tomar cuidado, obviamente, com Claro, claro. como evolui tudo, mas é muito bom saber que existe já a chance de voltar logo em setembro. Rezo para que isso seja possível realmente, porque eu Também, também. imagino que a falta disso, né, assim como eu sinto muita Muito falta da grande, minha balada, muito a grande para falta ela. desses encontros deve estar sendo Pois dolorosa. é. Agora você imagina, casados, sem poder se montar, dentro de casa, sem ter um espaço aberto para isso. Então é confuso, é complicado. Deve ser uma válvula de escape, né? Realmente, assim, é aquele momento Também, em que a pessoa também. realiza o seu fetiche, é, 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 se satisfaz com aquilo ali, que não atrapalha a vida dela, e é Isso. importante isso. E Que legal. sempre com muito sigilo e segurança. Por exemplo, Márcio, nas festas, eu tenho um fotógrafo contratado por mim.
mas ele não fotografa quem não quiser ser fotografado. Perfeito. Entendeu? Porque o sigilo tem que ser absoluto. E é uma questão de segurança, né? Eu não posso expor os meus clientes, os meus amigos, numa situação desagradável. Então, a gente toma cuidado com tudo isso, né, Márcio? Acho que é muito importante o respeito em todo esse processo, né? Claro, claro, claro. Agora, Márcio, um detalhe. Algumas crossdressers, com o tempo, vão percebendo que o lance não é mais ser crossdresser. Eu ia chegar nesse ponto. E aí, elas vão começar a fazer a transição através de hormônios, de feminilizações mais drásticas, mais efetivas, e aí vão por outro caminho, entendeu? Eu diria para você que isso não é comum acontecer, né? Mas acontece. Eu imagino que existe essa questão, né? O movimento crossdresser pode ser uma forma de experimentar que para algumas pessoas é suficiente, mas que para outras pessoas é o começo de uma descoberta maior, eventualmente de uma transição. De uma estrada nova. Exato. Eu brinco, a gente estava falando da questão do preconceito dentro da comunidade LGBT. Eu fiz outro dia uma live com 2 pessoas bissexuais falando justamente sobre o preconceito com o bissexual também. Você fala, bissexual é o gay que não tem coragem de assumir ou coisa parecida. E não é. Eu acho que é muito semelhante. Assim. Existem as pessoas que vão até a bissexualidade e falam, é aqui que eu quero parar, porque eu de verdade gosto dos dois. E aquelas pessoas que falam, não, eu descobri nesse momento que eu sou mais do que isso, sou gay ou não sou hétero e volta. E é muito igual. Eu acho que não existe fórmula, não existe caixinha única. Pois é. Eu acho que dentro do universo LGBT era a única coisa que não poderia acontecer, não deveria acontecer, né? Porque nós já fomos, e alguns ainda são tão reprimidos, né? Quando você se encontra dentro de um universo, seria a mesma coisa, Márcio, eu discriminar crossdressers dentro do espaço Noite Rainha Cross. Exato. Não faz nenhum sentido fazer isso, né? Pois é. Entendeu? É um momento realmente de libertação. Não importa o que você seja, não importa a tua real orientação sexual dentro do universo LGBT. Menos julgamento e mais aceitação, né, Márcio? Com certeza, eu sempre. Liz, me diz, existe o caminho contrário também? Eu quero dizer, mulheres que fazem crossdressing para homens, existe isso? Eu nunca ouvi. Existem. Eu já tive um casal que eles faziam uma transformação entre eles. E existe um casal muito amigos meus do litoral em que ela se transforma em homem dentro de casa e ele se transforma numa mulher. E eles vivem dentro de casa com essa troca de papéis. É raro, Márcio. É raro. Mas acontece. Mas também não existe um movimento organizado de crossdressers homens. Não tem. Então, Márcio, por exemplo, quando você fica sabendo dos movimentos crossdressers que existem no exterior, são maravilhosos. Né? Para você ter uma ideia, em alguns lugares dos Estados Unidos, eles fecham pequenas cidades do interior e criam uma conferência, digamos, com a crossdresser por uma semana, onde as pessoas podem se instalar naquela cidade, ficar montadas 24 horas, fazer compra, ir a cinema, teatro. Eu pretendo um dia que a gente chegue a isso. Né? Tá? Mas é um longo caminho, Márcio. É longo. Eu imagino que seja longo. Agora, e no resto do mundo? Assim, você falou disso, agora eu lembrei. Existem outras referências que você tenta seguir, trazer para cá, de movimentos de crossdressing, etc. Ou exemplos de sonhos? Então, Márcio, são movimentos muito fechados. Tudo é muito escondido, Márcio. Entendi. Tudo é muito no sigilo. Então, eu vou descobrindo e vou entrando em contato, né?
Fora dos Estados Unidos e de alguns lugares da Europa, macho, a coisa é toda muito sigilosa. Aí, com certeza, com certeza. Tá? Os Estados Unidos, Las Vegas, por exemplo, é um centro de crossdresser fantástico. Mesmo? Tá? Exatamente. Mas fora dos Estados Unidos e fora de alguns países da Europa, né? Inglaterra, por exemplo, é bem aceito. Países normalmente latinos não é bem aceito. O machismo, o preconceito. Machismo bate forte. Entendeu? Uhum. Você Mas, diria por que exemplo... existe... Perdão, pode falar. Não, pode falar. Eu tenho um estúdio crossdresser para atendimento pessoal e personalizado. Eu já recebi crossdressers de Portugal, que é um ambiente em Portugal extremamente conservador. Verdade. Né? Eu já recebi de vários lugares da América Latina. Me parece que só no Uruguai existe um estúdio para contemplar esse tipo de serviço. Me parece. E Argentina, me parece um. O restante nada tem, Márcio. Então, por exemplo, eles vêm viajar para o Brasil, eles entram no meu site e já vieram alguns, né? E eu já pude conhecê-los. Mas são movimentos muito sigilosos. Eu sempre brinco, Márcio. Viaja junto comigo numa história. Você entra numa sala de reunião onde só tem homens, digamos 10 homens. Como que você vai identificar qual é crossdresser? Nunca. Não tem como. Você sabe como você poderia identificar? Como? O que estivesse com uma calcinha por debaixo do terno. Da roupa. É verdade. É verdade. Tá? Então, o crossdresser, genuinamente, ele não aparece socialmente. Ele aparece realmente em lugares mais fechados, onde ele se sinta mais tranquilo e principalmente mais seguro, né, Márcio? Exato, exato. E a grande maioria, como você falou, provavelmente faz isso em casa como forma de realizar o seu fetiche, a sua vontade, mas não tem nem coragem de sair do quarto, né? Por exemplo, dentro do estúdio, eu tenho um serviço chamado guarda-volumes. Porque eu fui percebendo que muitas delas compravam, por exemplo, um lingerie, um vestido, uma peruca, iam para um quarto de hotel, motel, se vestiam, depois, quando saiu, jogavam no lixo. Porque elas não tinham para onde levar. Não tinham para onde mandar, para onde levar, imagina. E eu achava aquilo um absurdo, ainda acho, porque não existe só o envolvimento financeiro daquela compra. Tem o envolvimento emocional. Emocional com aquela peça que foi comprada. Tá? Daquela parte feminina sua que foi embora. Você teve que jogar no lixo. Então, eu diria que é um leque muito vasto. Tá? Tem algumas crossdressers, por exemplo, que se encantam mais por perucas, outras mais por unhas, outras mais por lingeries, ou outras em se montar e tentar a perfeição cada vez mais para se parecer cada vez mais uma mulher. E aí tem um detalhe importante. Eu vi a sua live com a Xênia, né? Uhum. A crossdresser nunca quer se parecer com uma drag. Exato, porque a drag é o exagero, né? Exatamente. E por mais que ela ame, mas ela não quer se parecer com uma drag. Ela quer cada vez mais se sentir dentro do universo feminino de uma forma perfeita e natural. Claro que natural não existe, Márcio. Atrás disso aqui tem muita maquiagem. Com certeza, mas... Mas é esse o ponto, né? Eu costumo explicar para pessoas que me perguntam sobre drag queens, etc., principalmente meus amigos héteros que entendem um pouco do universo, eu costumo explicar. A drag queen, ela é a feminilidade levada ao exagero como forma de mensagem, etc. E eu entendi... Mesmo porque a drag trabalha com entretenimento, né, Márcia? Exato, E não é o caso da crossdresser, ela está se entretendo, na verdade. Exatamente. Ela quer estar mulher
E algo que eu falo que também se torna muito polêmico dentro do meio. Eu não sou uma mulher, Márcio. Eu estou mulher. Estou mulher. Exato, porque é temporário, é naquele momento. Tá? Exatamente. Por exemplo, no estúdio eu não trabalho assim. Eu trabalho daquele jeito que você me viu outro dia. Porque eu preciso ter mobilidade. Eu não dá para eu ficar usando salto e tudo mais. Mas o crossdresser genuinamente é esse movimento. Eu sou homem, mas também sou mulher. Entendeu? Uhum. Deixa eu te perguntar, você falou no seu estúdio, e eu acho que é importante para quem estiver vendo essa live agora ou depois, porque ela vai ficar aqui disponível, existe sempre a questão de... Eu imagino que eles vão ouvir falar do seu estúdio, pode ser que tenham pessoas que fiquem curiosas. Que tipos de serviços o seu estúdio oferece? Que tipo de necessidades você percebeu que existem? Né? O estúdio foi criado, Márcio, principalmente para ter um acolhimento individual. Eu só atendo uma pessoa por vez, de forma individual e personalizada. Por exemplo, a pessoa chega, antes dela chegar até o estúdio, ela já reservou comigo, ela já agendou dia e horário, ela já me passou dados físicos, tipo altura, peso, número de sapato que usa, se tem pelos no corpo ou não, se é gordinho, se é magrinho, entendeu? Para que eu possa criar todo um envolvimento de roupa, sapato, porque é um atendimento personalizado. Então o estúdio foi criado justamente para isso. Lá ela é montada dos pés à cabeça. E o que eu falo que é muito importante, não é simplesmente colocar uma peruca e passar um batom. Se você fizer isso, você vai continuar sendo um homem de peruca. Um homem... Né? E o objetivo do estúdio realmente é uma montagem completa, com uma boa make transformadora, que mude seus traços masculinos para um traço feminino. Eu dou cursos de comandar de salto alto, eu dou cursos de automaquiagem, né? Então, é uma série de serviços que eu tenho no estúdio para atendê-la naquele momento, né? Eu tenho clientes já há 7 anos, Márcio. Que vão lá com regularidade, mas aí nesse momento vão para se montar ali, ficar ali e depois voltam para casa desmontadas. Exatamente. Desmontadas. Depois do término do serviço, elas tomam um banho, eu faço a demaquilagem e elas saem meninos como chegaram. Entendi. Assim como eu tenho um pacote que eu levo para sair. E aí é muito interessante, Márcio. Você me pergunta aonde que você as leva. Nesse momento, é claro que eu não estou podendo gerir esse pacote, por causa da pandemia. Mas quando eu tinha, sem a pandemia, normalmente é o que ela quiser. Eu posso levá-la num teatro, num cinema. Eu já levei fazer compra no Oscar Freire às 11 da manhã. Olha só. Claro que o cuidado com maquiagem, com produção, tem que ser muito maior. Porque o objetivo também é que ela não se sinta constrangida. Verdade. Tá? Esse é o objetivo. Aí, à noite, sempre ambientes LGBT. Tá, justamente pela segurança também, né? Para que ela se sinta mais familiarizada. Porque, na verdade, quando você entra como crossdresser dentro de uma boate LGBT, as pessoas associam diretamente a uma travesti. Exato. Tá? Eu digo sempre que a Liz Camargo é convidada para os eventos, mas não porque eu seja aparentemente uma crossdresser, porque eles acham que eu sou uma transformista. Entendo. E você vai junto montada quando é uma situação dessas? Claro, sempre. Sempre. Que é dar mais uma segurança ainda para a pessoa. Claro, Acompanhada de alguém que está junto. Claro. E fotos, existem pessoas que pedem, por exemplo, que eu consigo imaginar isso. Se eu fizesse todo esse trabalho, eu ia querer fotos, registros, nem que sejam digitais. Então, mas a maioria pede fotos. Então, um dos lemas do estúdio, eu fotografo, mas com o seu celular. Eu não fico nada seu e não quero que nada fique no estúdio. Você vai ficar com as suas fotos no seu celular.
E aí você vai fazer com elas o que você bem entender. Entendo. Entendeu? Entendo. Muito bem pensado, né, Lisa? Assim, muito bem pensado justamente para garantir toda a segurança da pessoa. Para mim não foi tão A difícil, Márcio, satisfação. por ser crossdresser também. Então, Uhum. eu consigo entender os limites, as barreiras, as possibilidades, os sonhos. Eu digo que o estúdio é uma realização de sonho, Márcio. Com certeza, Né? consigo ver isso claramente. Eu já recebi porteiro de prédio, como eu já recebi vereador, como eu já recebi juiz de direito, médico. Então, não existe o status. O status social não existe dentro do crossdresser. Exato. Porque essa é uma Certo? vontade da pessoa, inerente à pessoa, em qualquer lugar que ela esteja, em Eu qualquer tenho um posição cliente, social. eu tenho um cliente, Márcio, de 94 anos. E a Olha. história dele é bem interessante. Ele chegou ao estúdio e falou: Eu vim conhecer. Marcou um dia, um horário e foi conhecer. Ele falou: Sabe o que acontece? A minha esposa, durante uma vida toda, me montava. Só que ela faleceu. E eu preciso da ajuda de você. Olha, E que aí ele coisa começou a se linda. montar. Então ele traz a malinha dele, porque lá eu tenho tudo no estúdio, desde roupa, peruca, sapato. Mas ele prefere trazer as roupas dele, eu monto, ele fica exatamente uma senhora inglesa. Que lindo. Isso é muito bonito. Assim, é gostoso ver que existe um espaço, você oferece um espaço seguro, é, e dá essa atenção para a pessoa que ela precisa, né? Você tem Como eu disse, concorrentes, Liz? Tem mais alguém fazendo isso no Brasil? Conhecido assim? que eu saiba, não. Com essa minha estrutura, não. Não. Eu sei, por exemplo, que existem encontros entre crossdressers fora do Brasil, pequenos encontros, mas nada comparado com a estrutura que eu mantenho. E no Brasil, nada. Então, Fora. fora o que eu faço, tanto das festas como do estúdio, que eu saiba não existe. Dentro Entendi. dessa estrutura que eu tenho. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é óbvia, mas Claro. eu queria saber. Na noite, Rainha Cross, outras pessoas podem ser convidadas? Se eu quisesse participar para Claro. conhecer, sim? Desde que você seja um admirador do meio, desde que Isso. você queira conhecer, sem problema nenhum. Tá. Essa era uma dúvida minha, justamente pela questão da preocupação das pessoas com o sigilo. Eu imaginava que você ia me dizer que não, na verdade. Então, na verdade, não é aberto ao público em geral, Uhum. tá? Não é aberto, os jantares principalmente, é necessário reserva, eu preciso ter algum conhecimento de quem é, Ah, entendeu? então Não? tá. Aí eu entendo. Tá? Tá? Porque eu tenho como lema sempre o sigilo e a segurança absoluta. Eu Claro. tenho dois polos, Márcio, a crossdresser e o admirador de crossdresser. Exato. Olha, Tá? a Maria está dizendo aqui que ela ia na festa, né? Exatamente, várias vezes ela foi. Poxa, Maria, você nunca Várias... me convidou e nós vamos ter uma conversa, porque eu Ah, adoraria. aliás, manda um beijo para Maria, Ela morrendo de está aqui saudade. ouvindo a gente, ela está ouvindo a gente. E é isso, Márcio. Mas é um universo muito vasto, Márcio. Muito Ah, vasto, imagino. muito vasto. É um leque imenso. E eu pretendo escrever um livro a respeito disso, porque são experiências que muitas pessoas não têm, Márcio. E eu Não. tenho diariamente, E eu entendeu? consigo imaginar que deve ter muitas pessoas que queriam isso e que o autopreconceito, o medo da reação, o medo de coisa, com certeza seguram essas pessoas, né? Porque, Márcio, quando eles chegam no estúdio, eles sabem que eles vão se olhar aos espelhos e vão ver uma mulher dos sonhos deles. E aí Exato. eles se perguntam: será que eu vou conseguir me desmontar? Será que eu não vou querer de novo? E É, como vai ficar a minha cabeça? Então eu sempre digo que cada crossdresser está num processo definido, é como se fosse uma estrada, um passo de cada vez. Cada que uma lindo você falar tem que isso. ter o livre-arbítrio
de decisão. Eu estou lá, tanto nas festas, como no estúdio, como na internet, para acolhê-las, Ah, entendeu? Para abraçá-las de verdade, entender cada limitação, cada bloqueio, cada problema. Há muita separação, Márcio, quando a esposa quando as descobre, por pessoas exemplo. descobrem. É. Tá? E aí rui toda uma estrutura familiar que não é fácil, né? Então é uma série de coisas, Márcio. Você tem alguma história engraçada para contar assim, de alguma coisa engraçada que aconteceu? A gente sempre tem alguma história, né? De algum lugar em que você estava montada ou de alguma pessoa, não sei, o que dá para contar, né? Eu entendo o sigilo de toda a história, mas Eu não posso contar, Márcio. não, mas tem, mas tem. Muitas, 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 Imagina, muitas, muitas. imagina. Eu só vou contar uma para você, que essa eu posso. Eu fazia, antes de fazer no Bar Queen, existia um bar chamado Escabar. Tá. Você vê como era na Rua Aurora. Você vê como esse assunto de sigilo e segurança é muito sério. E eu estava na porta, fazendo minha própria hostess na festa, e eu tinha um camarim, como sempre em toda a festa, e chegou um casal, passou um casal, falou assim para mim, o que é aí? Falei, uma boate, é um bar. E que festa tá tendo aí? Eu falei, de crossdresser. O marido abriu os olhos e eu vi a iluminação nos olhos dele. Aí ela falou, eu acho que ele gostaria de conhecer. Falei, tudo bem. E eu os convidei para entrar. Uhum. Quando nós passamos pelo camarim, ela falou, o que é aqui? Eu falei, aqui, era uma tenda na época. Aqui é onde as meninas se montam. Ah, será que eu posso ver? Falei, um momentinho. Eu entrei, Márcio, estava uma crossdresser, acabando de se montar, já estava vestida, estava só colocando uma peruca, ia colocar a peruca. Eu falei, será que um casal que está interessado na festa pode entrar? Claro, não tem problema nenhum. E eu abri a tenda. Sabe quem ela era, Márcio? Quem? Secretária dele. Nossa Senhora! Então, por sorte, Márcio, houve até uma confraternização e não houve problema nenhum. Pois é, né? Porque tinha um risco danado nessa hora, mas que Você lindo! imagina? Uhum. Então, a partir desse momento, eu aprendi uma lição muito séria. Esse tipo de coisa não pode mais acontecer, entendeu, É, Márcio? é. Eu entendo. Para mim, é a mesma regra básica que todo LGBT tem que ter, de que não se deve tirar ninguém do armário. Pois é. Você sabe que às vezes, muitas vezes, eles falam comigo normalmente pelo WhatsApp. Uhum. Eu não estou tendo coragem, mas um dia eu hei de ter. E eu sempre respondo: a coragem eu não posso te dar. Mas o acolhimento, quando você der esse primeiro passo, sim. Porque a gente não pode tirar ninguém do armário, Márcio. Nunca, exato. Forçar ninguém a fazer nada, né? Exato. Respeito sempre em primeiro lugar. Claro. E autorrespeito, né? Exato, senão é aí que a gente perde toda a base da confiança, né? Se a gente não tiver, perdão, se a gente não tiver esse trabalho muito sério feito. E quantos anos isso, Lisa? Quantos anos você já está realizando tudo 11 isso? anos. 11 11 anos com anos? a festa e 7 anos com o estúdio. Olha, que demais. E é interessante, eu me considero uma pessoa bastante informada sobre o mundo LGBT, porque gosto, desde que comecei a minha vida gay, eu sempre falei muito que eu queria conhecer ao máximo, quebrar todos os meus preconceitos, quebrar tudo, mas assim, eu não tinha ideia de tudo isso. Pois é, Márcio. Veja, quando eu falo para você, e não existe uma mágoa da minha parte, só existe um ponto de interrogação, Márcio. Por que nós somos tão invisíveis ao universo LGBT? E eu digo isso de uma forma muito clara, inclusive as pessoas que estão nos setores dirigentes do universo LGBT. Nós não somos ETs, nós existimos. Alô? Ixi, acho que
o seu telefone tocou. Voltou? Imagine. Milhões, Márcio. Milhões, Acredito. né? Exatamente. Mas será que não tem a ver um pouco com a questão de que a necessidade de sigilo é tão mais alta? Mas, Márcio, por exemplo, eu vou ser bem sincera com você. Eu nunca recebi um patrocínio das minhas festas de um universo LGBT que não por empresas que tinham produtos que se adequavam às cross. Entendo. Entendo. Tá? Não existe a informação e não existe o interesse. É como se nós fizéssemos parte, mas somos lá, entendeu? Entendo. Eu acho que vale até para todo mundo que se interessou pelo assunto, etc., pesquisar mais, né? Buscar mais Claro, informação. claro. Existe Até alguma por uma referência questão que de você pode. informação. Exato. Existe alguma referência que você pode sugerir de onde as pessoas podem se informar mais sobre o movimento crossdresser? Olha, É... Márcio, quando você coloca crossdresser, tem o meu site, por exemplo, do Noite Rainha Cross, que conta toda a história do crossdresser. Em vários lugares. É só querer. Hoje nós temos na mão a internet que nos leva para todo mundo. Por exemplo, Exato, Márcio, exato. esse fato que eu te contei das fotos dessa fazenda nos arredores de Nova York, quando a pessoa colocar no Google Casa de Susana, vai ter toda a história. Olha, então, é exatamente isso. Então, essa é uma referência boa para quem quiser entender um pouco mais também. O seu Casa de site. Susana, Casa de Susana com Susana, dois N's, com dois N's. Você tem toda a história e tem as fotos que estão magníficas, em preto e Imagina, branco, imagina. tá? Eu já vou agora, quando a gente terminar, eu já vou olhar. Você vai ver, por exemplo, que tem algumas costurando, tem outras cozinhando, tem outras jantando. O objetivo era vivenciar o mundo feminino durante 48 horas. Na década de 50, Márcio. Ah, eu tenho certeza que muito antes disso já existia. Com certeza. Claro que sim, né? Claro que sim. Mas é muito interessante. Agora, Márcio, tudo que eu faço com muito amor e muito prazer, Ah, sabe? isso tá na cara. Isso tá na cara. Tá Muito, no jeitinho, no muito. seu jeitinho. E quero te agradecer cada vez mais a você, a Maria Fuentes, ao Pride Bank, essa oportunidade. Porque eu acho que cada pincelada de informação que eu puder dar a respeito do assunto é uma janela a mais que se abre, entende, Márcio? Com certeza. Com certeza. Pode contar conosco nesse sentido, Elisa. A gente fala em nome da Maria, meu, e de toda a equipe do Pride Bank, de que Muito onde a obrigado. gente puder ajudar o movimento a ter mais a visibilidade que precisa ter, a ter a forma a chegar a mais pessoas que provavelmente sofrem por não terem esse espaço. Onde a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Há histórias, Márcio, extremamente de sofrimento. Márcio, você imagina ser crossdresser em São Paulo, nos grandes centros. Agora, imagina ser uma crossdresser no interior, no sertão do Nordeste. Eu imagino que deve ser muito difícil. Assim como ser gay, né? Exato. Né? Assim como ser Mas, gay, assim como ser trans, a dificuldade de estar com um pois é. ambiente totalmente inóspito. Sempre tudo que é diferente, a dita normalidade assusta muito, né, Márcio? Exato, exato. Infelizmente. Pois é. Você estava falando, por exemplo, no início da nossa live, das pessoas que são postas para a rua por assumirem sua orientação sexual. Em pleno século XXI, ainda acontece isso, né? E muito, infelizmente, muito. Eu ouço muita história desse tipo, até pelo fato de estar aparecendo muito hoje em dia com tudo isso. Sou contactado por muita gente que quer dividir sua história, e às vezes a pessoa só quer um ouvido, né? Só quer um ouvido, claro, é isso. alguém para poder contar, e eu Desabafar sei, mesmo. eu sei da responsabilidade que eu tenho nisso, e que acho que todo mundo tem, e faço com o maior carinho do mundo. É a mesma coisa que você comentou.
É acolhimento mesmo, né, Márcio? Exato, exato. Acho que essa é a palavra mais importante. Porque a gente sempre sabe o que a gente passou, a nossa história, o Claro, que foi fácil, o claro, que foi difícil. claro. Eu sou um colecionador de histórias. Eu adoro muito conversar com as pessoas que eu conheço e ouvir um pouquinho das histórias delas, o que elas querem contar, obviamente. E nessas horas a gente percebe perspectivas diferentes, histórias mais fáceis, histórias mais difíceis, histórias inacabadas, muitas vezes, porque a pessoa É, não teve coragem ainda de dar um passo para frente. é. Agora, uma coisa eu falo para você. Não existe nem ex-gay e nem ex-cross. Com certeza. Tá? Porque algumas, para tentarem se livrar do estigma, falam, ai, não vou ser mais. Não existe isso, Márcio. Não existe Eu mesmo. digo sempre que a crossdresser, ela tem a energia masculina e a energia feminina. Quando conjugada e bem administrada, é maravilhoso. A pessoa Mas para tem... chegar a isso não é fácil. Exato. A pessoa consegue ter a felicidade plena quando ela consegue administrar seus dois lados. Né? Exatamente. Muito lindo, Liz. Muito lindo. Assim, eu tô impressionado de aprender tanto. Achava que já conhecia, mas aprendi tanto, tanto com você que eu estou maravilhado. Eu que fico muito maravilhada em poder estar aqui com vocês. Ah, não. Isso é um prazer imenso nosso. Deixa eu te perguntar. Eu estou só preocupado com o nosso horário, Claro, que eu sempre tento terminar em menos de uma hora para não claro, cortar a claro. gente, né? Você tem algum recado para dar, seja para a sua comunidade que vai ver essa live e em algum momento vai assistir, ou para pessoas que querem dar esse primeiro passo? Eu Que quero recado você dizer uma daria? coisa. Eu quero dizer uma coisa. Nesse momento em que nós estamos vivenciando no mundo, em que muitas pessoas tiveram que se olhar diretamente ao espelho durante todo esse período, de estar em casa, de não poder trabalhar, não tenha medo de ser o que você é. Exato. Tenha coragem e amor próprio e se acolha. Se acolha da forma mais bonita que você conseguir. E se você não conseguir, procure apoio fora. Não é só da Liz, não é só do estúdio. Procure apoio, sabe? Procure conversar e abrir a janela da alma, Márcio. Seja Exato. gay, transexual, cross, não importa, né? Isso é o mais importante. A gente poder se aceitar e plantar uma florzinha na alma todo dia. Exato. Eu costumo falar muito a mesma coisa. Eu digo, quando eu converso com alguma pessoa que fala da dificuldade da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero ou qualquer outra situação, eu costumo dizer, em primeiro lugar, aprenda a se amar. Aprenda a se aceitar, a se amar, porque acho que é um passo muito importante. O outro passo é procurar uma rede de apoio, que podem Claro. ser amigos, pode ser na família, que é mais difícil, mas na família, amigos, etc. Mas começar a criar uma rede de apoio e com isso se fortalecer e buscar a Isso. felicidade, que é o mais importante, né? Nós viemos a esse planeta para ser felizes, Ou não tenha dúvida disso. né? Exatamente. Liz, quero te agradecer muito, muito, muito mesmo. Estou assim honrado de a gente ter feito essa conversa. A honra é toda minha. Que bom que deu certo hoje também. Graças a Deus. E o mais cedo possível eu quero te conhecer pessoalmente, de Eu verdade. também. Eu também. Para dar um grande abraço. Muito, mais uma vez, muito obrigado a todos e particularmente a você e a Maria Fuentes. Um beijo. Muito obrigado. Um beijo, Liz. Um beijão. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito, muito, muito feliz de ter feito essa live hoje. Estou muito honrado de ter conhecido um pouco mais da história da Liz, um pouco mais desse movimento. E eu quero só fazer o fechamento, lembrando que todo esse projeto que a gente tem feito do Casa Pride em Casa é um projeto do Pride Bank. E a nossa intenção com esse projeto é justamente levar um pouco de informação, um pouco de entretenimento. E uma noite como essa, são poucos os lugares que a gente consegue ter. Então eu estou realmente muito honrado. E lembrando que a gente tem uma causa social por trás disso aqui. Absolutamente tudo que o Pride Bank faz tem sempre um fundo social.
Então, relembrando a todos que a gente está divulgando aqui a campanha da Casa Arochianos, está na descrição desse vídeo, está para lá, para cá, para todo lugar, ou se não encontrarem, me procurem que eu passo informação. A Casa Arochianos é uma casa LGBTI+, que ajuda jovens adolescentes LGBTI+, que foram expulsos de casa, que estão em situação de vulnerabilidade social e que precisam de ajuda. E nesse momento, inclusive, por causa da pandemia, eles estão, na verdade, olhando para toda a população carente da região do Aroche. Então, não só LGBTI+ daquela região, mas também os mendigos daquela região, também as pessoas mais desprovidas. E por isso eles estão com uma campanha para receber alimentos, dinheiro, produtos de higiene, limpeza. O que vocês puderem ajudar, se puderem ajudar, por favor, façam isso. Tá bom? Um beijo para vocês. Obrigado, Liz, e uma boa noite. Tchau, tchau. Peraí que eu preciso apertar aqui. E agora sim. Boa noite.